pessoal, esse é o curso técnico em transações imobiliárias, essa é a disciplina Economia e Mercado. Eu sou o professor Fernando Ferreira, sou economista, mestre em administração. A gente vai estar trabalhando com vocês no livro digital, unidade 2, o último tópico, que é o tópico globalização econômica. Eu espero que vocês gostem. Então, pessoal, globalização econômica é uma frase que vai carregar aí duas palavras, uma globalização e a outra econômica. A globalização, ela é um efeito mundial e a gente vai descobrir aí o que vem a ser a globalização econômica. Pois bem, o que é a globalização? A globalização, sob uma perspectiva histórica, ela não é um fenômeno muito longo, assim como o desenvolvimento econômico capitalista das nações e das economias. A globalização é um fenômeno muito recente e ela tem a ver com o desenvolvimento econômico capitalista, que também é muito recente. A gente pode dizer que o capitalismo em si, ele surge mais ou menos aí no final do século XVIII, com a Revolução Industrial. E a partir de então, os países que se industrializam e os que não se industrializam acabam de uma maneira direta ou indireta se inserindo nesse modo de produção industrial, né? E quando esses países estão inseridos, os industrializados e os não, há um novo modelo econômico que, digamos assim, emerge no mundo, no ambiente. E esse é o desenvolvimento econômico capitalista. Só que isso, inicialmente, não era muito trocado, não era muito relacionado entre uma economia e outra. A gente sabe que ainda haviam resquícios do período colonial. Então a Revolução Industrial, quando ela surge ali no século XVIII, que é o início dela, a gente ainda tinha toda essa questão do imperialismo europeu e das colônias nas diversas partes do mundo, não somente na América. E isso, pouco a pouco, foi uma questão que foi sendo resolvida. Mas o desenvolvimento do capitalismo ainda não era em trocas internacionais. Então, por exemplo, determinada economia europeia, determinado estado europeu, comercializava pouco com outros estados que não europeus, e mesmo com os estados europeus, porque eles tinham mercados próprios, que eram as suas colônias. Conforme o tempo e as independências foram acontecendo, e a era colonial foi diminuindo, veio aí o que a gente chama do século XIX e o século XX. E esse foi um período de muitas guerras, de conflitos territoriais, de conflitos por poderes, o que acabou deixando a economia internacional em certa, digamos assim, baixa sobre a perspectiva de paz. Ela pode até ter sido aquecida, mas ela era aquecida devido a demandas de guerra e não demandas normais, como num livre mercado. Passado o período de guerra, que a gente chama aí, que é a partir de 1945, quando as guerras do imperialismo terminaram, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial também, haja vista que a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, surge aí um momento de, digamos assim, de um mercado internacional ser aflorado, sabe, de emancipação desse mercado. O colonialismo estava acabando, já estava no fim, digamos assim, na UTI, e a constituição do mercado internacional passou a se vigorar. Os países europeus passaram a necessitar de financiamento, que adveio principalmente dos Estados Unidos, por parte da União Soviética também, e o mercado internacional começou a ficar aquecido. Mesmo na Guerra Fria, ali no mundo bipolar, entre a União Soviética e os Estados Unidos, cada um com seu bloco, mas as trocas comerciais começaram a acontecer. Outras industrializações começaram a acontecer em diversos outros países. E em tempos de paz, com o capitalismo desenvolvido, a coisa começou a fluir. E essa é a globalização. É essa movimentação de pessoas, de cultura, de dinheiro e de diversas outras coisas. A globalização econômica trata somente da economia. Então, em economia, a gente diz o seguinte: globalização é a integração cada vez maior de empresas transnacionais no contexto de livre comércio. E agora é importante a gente diferenciar o seguinte: o termo empresas transnacionais e o termo empresas multinacionais. Uma empresa transnacional é que extrapola o limite do seu país, do seu território, então ela tem presença em outro país. Uma empresa multinacional é que ela tem um sentido multitransnacional, então ela está em diversos países, ela está atuando em diversos mercados.
Sabendo disso, a gente chega agora no que a gente chama das consequências da globalização. E consequências, elas podem ser boas, como podem ser ruins. E o que a gente tem assim de consequências para a globalização? Será que ela foi só positiva? Né? No sentido de, nossa, ela abriu o comércio, nós estamos em tempos de paz, então agora eu em qualquer parte do mundo posso ter acesso a determinado produto, a determinado serviço em abundância, porque a oferta é grande através do marketing, do desenvolvimento tecnológico, eu consigo ao produzir, ao desenvolver um produto ou um serviço, eu consigo que ele alcance diversas dimensões, diversos territórios, a minha demanda é infinitamente maior do que no passado, no contexto de economias fechadas, as economias são abertas, então, nossa, se eu desenvolver uma melhora para a humanidade, eu posso estar atingindo isso, porque eu tenho alcance, eu posso estar fazendo turismo em diversos lugares, aprendendo novos idiomas, a livre circulação de pessoas, então tem trocas comerciais, trocas culturais, seria a globalização, todo esse grande evento somente positivo? E é o que a gente vai ver agora. A globalização tem sim todos esses aspectos positivos, mas tem aspectos negativos também. Então, um aspecto, por exemplo, é o ambiente de competição e o mercado globalizado, que é o que a gente acabou de falar. Então, o mercado agora ele é global, ele não é mais nacional. Quando eu abro a minha empresa, principalmente com a tecnologia da informação, eu tenho que ver que aquilo que eu estou ofertando, seja um serviço, seja um produto, seja um bem, eu estou disponível no mercado global. Só que, ao mesmo tempo, a competição também é global. O marketing também é global. Então, será que ficou mais difícil empreender? Tem o lado positivo, tem o lado negativo. A expansão do setor de serviços, que é uma consequência desse ambiente de competição e de mercado globalizado. Então, nesse ponto, o setor de serviços, com a globalização, ele se expandiu, ele cresceu, ele ficou muito maior. Há diversos outros serviços, diversas novas oportunidades, e daqui a 5 anos existirão empregos em serviços que a gente nem imagina hoje. A gente não é capaz de imaginar que esse tipo de profissão de emprego vai surgir. Só que, ao mesmo tempo, também tem aumento de monopólios e de outras situações de concorrência imperfeita. Por quê? Com o mercado global, quem é grande sobrevive. Quem é grande tem poder de mercado. Tem o chamado poder de monopólio. Consegue segurar situações de baixo caixa, situações de déficit, e ele, por ter esse poder, ele acaba quebrando um concorrente. Então é muito difícil também no mercado global, né, nessa situação de competição global, uma empresa, uma organização conseguir sobreviver. E isso leva à concentração empresarial. Então, monopólios e situações de concorrência imperfeitas são afloradas com a globalização. Conglomerados de marca vão surgindo, empresas engolem outras, holdings, e aí, no caso, tudo leva a crer que um grande oligopólio vai ser formado. Você veja, em cidades no interior do Brasil hoje, grandes marcas globais já conseguem chegar. Vai você, por exemplo, empreender para vender lanche, ou você, de repente, pensa em abrir uma empresa do ramo de alimentação no sentido de ser um restaurante. Mesmo em cidades do interior do Brasil, você já tem grandes redes de restaurante, grandes redes de lanche, que tem propaganda própria, que tem marketing próprio, que o franqueado é feliz, está bem resolvido, o cara não quer empreender um negócio do zero, ele prefere ser franqueado de alguém, ele prefere pagar royalty. Então, nesse sentido, a globalização pode ser um aspecto negativo do ponto de vista do empreendedor e positivo do ponto de vista do consumidor, mesmo com a concentração empresarial, concentração de mercado, por assim dizer. Outro efeito negativo são as bolhas de preços no mercado. Devido à concentração, você acaba tendo ciclos e crises de crescimento econômico. E aí, quando acontecem as crises devido a bolhas de crédito, bolhas de preço, a gente tem um efeito em cascata, que afeta todas as economias. Outra consequência é a exigência de políticas macroeconômicas mais eficientes. Então, por assim dizer, o administrador público, o governo, ele tem que estar muito preocupado, os bancos centrais, os economistas, porque a política macroeconômica, ela precisa ser muito mais eficiente do que antes. Né? Devido à globalização, as variáveis já oscilam com maior intensidade do que antigamente. Outro efeito negativo seria a desindustrialização das economias emergentes. Então, com a globalização,
economias e países que estavam não tão bem desenvolvidos, estavam caminhando, eles tendem a se desindustrializar. E isso é devido à questão das vantagens comparativas. As vantagens comparativas é uma lei na economia clássica que diz o seguinte, que você deve se especializar naquilo que você faz de melhor e naquilo que você tem mais poder de mercado e que tradicionalmente você está fazendo. Então, por exemplo, no caso do Brasil, o Brasil é um especialista tradicionalmente no setor agrário. Então o Brasil deveria se especializar no setor agrário, num modelo exportador do agro. O Brasil deveria desenvolver o seu agro. Afinal de contas, ele tem know-how em agro. Só que ao mesmo tempo, se os países e os planejadores de políticas econômicas se aterem somente à questão das vantagens comparativas, no caso do Brasil haveria desindustrialização. E para encerrar, pessoal, a última consequência seria a geopolítica em blocos econômicos. Então, com a globalização, digamos assim, panelinhas, blocos entre países acontecem para facilitar o poder de negociação. Então você tem aí o Mercosul, a União Europeia, dentre outros blocos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre globalização econômica. Para você revisar, essa parte está na unidade 2 do seu livro digital, entre as páginas 41 e 43. Eu espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos.